Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lei em Campos. Meu nome é Rita, estou representando o GED da São Judas e hoje nosso bate-papo vai ser sobre o tema Justiça Desportiva. Por isso, gostaria de convidar meus colegas Letícia e Felipe para que possam se apresentar. Pode ir, Letícia. Oi, gente. Eu estou aqui representando os GEDs da PUC Paraná. E é isso. Oi, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu represento o GED da PUC Rio. Quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Gabriel por ter tirado um pouquinho do tempo dele para essa conversa com a gente. Tenho certeza que vai ser muito legal o tema. E é isso. Antes, eu só queria lembrar que o Lei em Campos ocorre aqui no YouTube e cada vez a gente traz um convidado especial diferente. E hoje é a vez do Dr. Gabriel de Carvalho Costa, que ele é advogado, mestrando em Direito Desportivo Internacional, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Espírito Santo, pesquisador e membro do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da UFRJ, auditor do Tribunal Pleno da Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Espírito Santo, e entre outras coisas que o currículo do Dr. Gabriel é maravilhoso. Então, acho que nosso convidado de hoje é mais que especial. Seja bem-vindo, Dr. Gabriel. Muito obrigado, agradeço pelas gentis palavras de todos. É muito bom estar no Lei em Campos e também ao lado de grupos de estudo de direito esportivo. Eu acho que essa é a melhor forma de evoluir o direito esportivo, passar conhecimento e cada vez mais dando aos futuros profissionais mais qualidade e muito mais conhecimento da matéria para atuação nela. Então, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Prazer é nosso. Já vou aproveitar para introduzir, então, como hoje o tema é justiça desportiva, acho que a primeira pergunta não poderia ser diferente. Qual que é o papel da justiça desportiva, doutor Gabriel? Excelente pergunta, Rita. A justiça desportiva ela tem uma função social extremamente importante, que é regular o desporto. Vale ressaltar que a justiça desportiva ela já existe no nosso ordenamento jurídico há muito tempo. Entretanto, na Constituição de 1988, ela se tornou uma norma específica, que consta no artigo 217. E ela é específica para o quê? Para regular questões disciplinares e para regular também questões envolvendo regulamentos, a competição em si. Então, ela tem essa função para quê? Para que se possa dar celeridade às disputas. Por quê? Porque todas as competições elas precisam ser resolvidas rápidas. O tempo do desporto não é o mesmo tempo, por exemplo, da nossa vida civil. Ele precisa ser resolvido em meses, tanto é que campeonatos são resolvidos em meses. Então, a justiça desportiva precisa resolver e dar a verdadeira justiça a um campeonato para que não haja, por exemplo, irregularidades, para que não haja ofensa a nenhum princípio, como o próprio fair play, que não haja a verdadeira trapaça. Então, a justiça desportiva serve para controlar isso. Então, ela tem uma grande função social, porque ela protege o desporto, ela protege a competição. Eu acredito que é mais ou menos isso, essa resposta. E eu já vou aproveitar para emendar em uma outra pergunta, porque acho que nem todos que vão estar nos acompanhando sabem como é que funciona o processo dentro da justiça desportiva, então acho que seria importante explicar para que o pessoal que está acompanhando a gente possa entender também um pouquinho do funcionamento. A justiça desportiva, como eu mencionei agora há pouco, ela está prevista no artigo 217 da Constituição Federal. E ela ganhou aí uma questão administrativa, ela tem uma natureza administrativa. Por quê? Antes do acesso ao judiciário, deve-se recorrer a todas as instâncias da justiça desportiva. Justamente por esse motivo que eu expliquei da celeridade de resolver esses conflitos disciplinares e de regulamento. E por que tem que se partir primeiro dessa questão? Simples. A nossa Constituição ela também tem um princípio de que trata a respeito de acesso à justiça. Então, não pode ser negado a ninguém o acesso à justiça.
Então, a nossa Constituição, quando tratou sobre a justiça desportiva, ela mitigou em parte esse princípio, no sentido de que resolva todos esses conflitos, primeiro numa justiça administrativa, e se houver algum conflito em si, que não possa ser resolvido pela justiça esportiva, aí sim há o acesso ao judiciário. Entretanto, é importante dizer também que esses tribunais, com a Lei Pelé, ele ganhou uma nova natureza, que é uma natureza privada. Então, ele tanto é natureza administrativa, porque não faz parte do poder judiciário, mas também tem a natureza privada, porque a Lei Pelé ela regula de que a manutenção, apesar do tribunal ser independente, a manutenção dele, inclusive questão financeira, é feita pela a entidade de determinada modalidade. Então, existe essa questão das duas naturezas que é bom a gente primeiro entender. Então, quando a gente fala em tribunal, a gente tem que saber que esse tribunal de justiça desportiva não é único. Eu vejo muitas pessoas perguntando, achando que é um tribunal único, inclusive o próprio STJD do futebol, que é mais famoso, e é óbvio que vai ser, porque o futebol é o principal esporte do nosso país. As pessoas acham que funciona mais ou menos como o STF, então só existe uma instância superior, mas não é assim. A gente tem que entender que a justiça desportiva ela é para cada modalidade. Hoje é assim. Existe também no anteprojeto de lei agora, que prevê a criação de justiça desportiva, de tribunais de justiça desportiva unificados, né, para atender várias modalidades. Mas, em via de regra, pela Lei Pelé, isso só é possível caso seja numa única modalidade. Então, na modalidade do futebol, por exemplo, vou utilizar esse, nós temos as comissões disciplinares, que são compostas por 5 auditores. Nós temos o pleno do tribunal, que é formado por 9 auditores. E esses 9 auditores, eles são indicados pelos atletas, pelas entidades que representam os árbitros, a indicação, 2 indicações da Ordem dos Advogados do Brasil, então é importante que se tenha. Apesar de que é bom citar que a Lei Pelé ela diz que você não precisa ser exatamente advogado para ser um auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, né? Você só precisa ter um notável conhecimento desportivo e ter uma boa reputação, né? Então nós temos também a representação do Sindicato dos Árbitros, que formam ao todo 9 membros. Desses 9 membros, eles indicam para uma composição na comissão disciplinar. Cada tribunal pode ter várias comissões disciplinares a que for necessário. Entendi. E voltando só um pouquinho, quando você explicava das instâncias da justiça desportiva, acho que para não ter dúvida, se você puder explicar como funciona certinho em cada uma. Bom, vamos pensar primeiro numa competição estadual, no âmbito estadual. Então, na comissão estadual existe a comissão disciplinar, que ela funciona como primeira instância. E existe o tribunal pleno, que ele funciona como segunda instância. Isso, quando eu falo em âmbito estadual, eu estou mencionando para aquelas competições que são realizadas dentro do Estado. Para aquelas competições que são realizadas no Estado, então, tem a comissão disciplinar, se houver recurso, vai para o tribunal pleno e para o pleno do STJD da modalidade. Então, estou trabalhando aqui num só. E depois, se houver possibilidade de mais recurso, ainda é possível interpor perante o Tribunal Arbitral do Esporte. Mas são raríssimos os casos e é algo muito caro. Agora, quando a competição é nacional e é disputada, a modalidade é disputada no âmbito nacional, a entidade que faz a manutenção desse tribunal, vou dar o exemplo da CBF, então as competições do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, por exemplo, existe uma comissão disciplinar no próprio Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. E aí você vai ter o pleno, que já vai funcionar como segunda instância, e possivelmente também um recurso ao TAS, né, o Tribunal Arbitral do Esporte. Veja que em âmbito estadual nós temos até 4 instâncias e no âmbito nacional nós temos até 3 instâncias. Entendi. Muito obrigada, doutor. Letícia, se você quiser. E como que ocorre essa produção de provas na justiça desportiva?
Bom, primeiramente, funciona com a entrega da denúncia pela Procuradoria. Geralmente, a denúncia ela é baseada na súmula, tá? A súmula do jogo. Inclusive, a súmula do jogo, pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ela tem presunção de veracidade dos fatos ali narrados. Apenas presunção, porque permite à outra parte o ônus de provar o contrário. Então, aquela súmula do jogo, ela já pode, por exemplo, se basear como um meio de denúncia. Ao fazer essa denúncia, a maioria das vezes a Procuradoria, ela se baseia como fundamento de verdade somente a súmula. Entretanto, nós verificamos várias vezes na questão da produção da prova que nós temos vários meios. Muito parecido, inclusive, na justiça comum. Nós temos produção de vídeo, nós temos depoimento pessoal, nós temos prova audiovisual, pericial. Então, nós temos várias provas que devem ser produzidas na primeira instância, na comissão disciplinar. Geralmente não é muito bem isso que a gente verifica. Então, entregam um vídeo, às vezes não fazem, por exemplo, uma defesa escrita, fazem oral. Lembrando que é possível fazer a defesa oral, veja, porque até pela celeridade, então é dado um prestígio à oralidade para se fazer a defesa, né? Então, são essas as provas que são capazes de tirar essa presunção de veracidade da súmula. Nem sempre é possível, mas aí vai depender da parte poder ir produzindo essas provas. Então, existe um rol amplo de provas para que se possa impugnar os fatos da Procuradoria. Sim. E quanto à sessão de julgamento? Ela é parecida com a do processo civil, procedimento como ela se assemelha mais ou menos a um julgamento de tribunais superiores, né? É sempre em colegiado. Então, a partir que foi dada a denúncia foi aceita, é sorteado um relator, tá? Lembrando que não são juízes na justiça desportiva, tá? A gente chama de auditor. Auditor porque ele audita a infração, igual o auditor, por exemplo, da Receita Federal, mais ou menos na mesma ideia. Como existe uma infração, ele está ali para verificar. Então, ele audita aquele caso, por isso ele é chamado de auditor. E no pleno, é auditor do tribunal pleno. Então, isso é bom a gente deixar bem claro. Então, é sempre em colegiado, é sorteado um relator, ele vai elaborar um parecer daquele processo após receber a denúncia e após todas a oitiva de prova, a produção de prova, a defesa, o que é bem importante, né? O princípio da ampla defesa do contraditório é extremamente respeitado na justiça desportiva. Veja, é bom citar aqui uma coisa que eu gosto muito de trabalhar na justiça desportiva, é o respeito aos princípios. Os princípios, basicamente todos aqueles que são utilizados na justiça comum, civil, criminal, somado agora à questão do pró-competição, que é sempre beneficiando a competição, e do fair play, que isso não tem na nossa legislação civil é aplicada ao desporto, são princípios importantíssimos nas aplicações, mas só voltando aqui para não fugir. Então, é sorteado esse relator, ele faz a leitura do relatório, então ele lê o relatório, passa a palavra para o advogado ou a própria parte. É muito comum a gente ver a própria parte fazendo a sua defesa, né, fazendo o postulante dele. É uma coisa que eu não defendo, nunca defendi. Eu tenho uma história em tribunal, hoje eu estou como auditor do Tribunal Pleno, mas eu já fui defensor da ativo, eu já fui auditor da Comissão Disciplinar, agora eu estou no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo, eu só não estive na Procuradoria, mas fora isso eu tenho um histórico no tribunal, então eu já vi muita coisa, né, por vários anos. Então, a parte, às vezes, quando vai se defender sozinha, ela não tem experiência para isso. Então, ela comete vários equívocos normais da vida. Às vezes, a simplicidade ao falar, às vezes nem foi aquele caso direito, ao falar, ela explica de forma errada. E aí, quando um auditor que tem um conhecimento jurídico e precisa aplicar aquilo ao caso, porque é importante a gente dizer aqui, é que a denúncia não tem que ser baseada no artigo. A parte se defende de fatos. É por isso que é muito comum a gente ver no julgamento desclassificado, artigo desclassificado. Porque o julgador, né, o auditor que vai fazer o julgamento daquela demanda, ele precisa entender os fatos e desses fatos aí sim verificar se houve uma infração disciplinar. Então, após ele dar o seu voto, o relator, e aí ouvido os demais.
né? E aí você tem aí uma questão de que, se houver, por exemplo, um empate, é benéfico ao réu, é muito semelhante ao princípio pró-réu. Funciona semelhantemente na instância superior, no tribunal pleno. A única diferença é que só vai haver produção de prova se o relator entender a sua necessidade, for uma prova nova. Então, vai entrar com recurso. Entrando com esse recurso, o pleno vai fazer a análise, o relator lê o relatório, dá a palavra ao advogado que está fazendo o recurso, ou, no caso, a própria parte, e, em seguida, é feito o julgamento dessa mesma forma. É lido o relatório, e do relatório é colhido os votos dos demais. Sempre você pode ter votos unânimes, você pode ter por maioria e pode ter empate. Quando há empate, é sempre concedido ou absolvição, se for o caso, ou se houver uma pena de menor potencial para esse atleta. Sim. E o senhor acredita que a gente pode usar o processo civil subsidiariamente dentro da justiça esportiva? Veja, o CBJD ele utiliza um artigo na sua parte final, que ele fala que deve-se utilizar sempre as normas desportivas primeiro. A Lei Pelé, ela traz um artigo, logo no começo, ela traz um artigo que menciona que, inclusive, é aceito as leis desportivas internacionais. Lembrando que essa parte do acesso à justiça, de não procurar a justiça, da justiça desportiva, por exemplo, nasceu dessas entidades nacionais como a FIFA e como o próprio Comitê Olímpico Internacional, que prevê, tanto na Carta Olímpica quanto no Estatuto da FIFA, que não se deve ajuizar a ação. Né? E aí entra uma questão bem interessante da gente depois discutir, eu acho que é o que se aplica, é a lei do país ou é a lei desportiva, né? É um conflito. O que a gente pode dizer aqui é que os clubes hoje eles estão optando por aceitar a lei desportiva, eles abrem mão dessa questão e respeitam muito a própria justiça desportiva. Então, esse artigo do CBJD, ele fala que é possível se aplicar todas essas questões e só, por último, normas semelhantes. Ele não usa nem, inclusive, a aplicação do Código Penal ou do Código de Processo Penal, que seria mais lógico. Seria mais lógico porque nós estamos falando de um código que é muito semelhante ao Código Penal, porque ele narra ali as possíveis infrações. Ele diz, não pode praticar chute, não pode desferir chute ao adversário, não pode desferir um soco ao adversário. Então, ele é muito mais semelhante a isso, mas ele não utiliza essa forma subsidiária. Eu entendo que isso talvez possa ser para dar uma celeridade melhor no processo, não deixar um processo muito demorado, dar uma atenção legal ao devido processo legal para que ele possa andar mais rápido. Né? Então, você já tem normas específicas que você vai conseguir utilizar. Então, o Código de Processo Civil, sem dúvida, você pode aplicar ele subsidiariamente em várias outras situações. Eu acredito que pode ser utilizado, mas hoje, pelos elementos que nós temos, tanto com o CBJD, tanto com a Lei Pelé e as demais leis, nós estamos bem assegurados com relação a isso. E a gente tem que lembrar sempre de uma grande questão aqui importante, é que se nós temos regramentos próprios desportivos e baseados naquela questão da celeridade, então a gente precisa da celeridade nos conflitos, tanto é que os nossos prazos são sempre prazos curtos, o prazo maior que nós temos aqui é de 3 dias, né? Se você for comparar, por exemplo, a um recurso na Justiça Civil é de 15 dias úteis, por exemplo, na Justiça desportiva são dias corridos. Então, eu não aplicaria nessa forma, porque eu entendo que pode sim atrapalhar o andamento do processo desportivo. Eu utilizaria as normas que nós temos hoje. Sim, foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe. Doutor, tudo bem? Pelo que podemos entender, de forma bem simples, quando esgotados os recursos no âmbito da justiça desportiva, recorre-se à justiça comum. Aproveitando esse gancho, existem conflitos de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Desportiva nas relações existentes entre clube e jogador? Não existe. Nos anos 70, a Justiça Desportiva era competente
para poder julgar questões trabalhistas, tá, dos atletas. Entretanto, principalmente com a Constituição de 88, e isso muito mais assegurado com a emenda constitucional de 45 de 2004, a competência para julgar questões de conflitos trabalhistas é exclusiva da Justiça do Trabalho. E veja, eu digo exclusiva mesmo, porque não pode ser resolvido, inclusive, por arbitragem. Hoje, né? E aí é uma questão importante da gente até levar aqui em consideração, é que até a reforma em 2017 da CLT, a lei que trata sobre arbitragem, ela dizia que não se podia, diz ainda, né, na verdade, que não se pode tratar sobre direitos indisponíveis, obviamente, os direitos trabalhistas de um atleta. Entretanto, com a reforma de 2017, foi incluído um artigo na CLT, que agora me foge na memória, mas ele estipula que se houver previsão no contrato e houver um valor maior de salário, você pode sim incluir uma cláusula que permite a resolução daquele conflito trabalhista através de uma arbitragem, tá certo? Existem casos que foram resolvidos na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, tá? Casos famosos, inclusive, de grandes clubes, mas esses casos, eles não têm, eles foram resolvidos mais como um acordo, se você for ver a viabilidade jurídica. Foram resolvidos porque foi interesse para ambas as partes, é aquela história, quando há um bom acordo, todo mundo quer cumprir e isso é resolvido. Se ali tivesse dado um problema, com certeza aqueles atletas iriam ter procurado a Justiça do Trabalho, como já aconteceu várias vezes. Então não há esse conflito de competência. E só para ficar bem claro, a Justiça Desportiva ela somente é competente para resolver questões disciplinares e questões envolvendo a disputa de campeonato. Inclusive, se você for direito de imagem, que tem uma natureza civil, também não é da Justiça Desportiva. E pode-se, depois de se resolver todas as instâncias da Justiça Desportiva, procurar a Justiça Comum. Mas é uma possibilidade. E toda vez que isso aconteceu, a gente verifica punições no âmbito desportivo, principalmente pelas grandes entidades, como a FIFA, por exemplo. E hoje, num sistema... Eu acho que ele caiu, gente. Vamos esperar mais um pouquinho, acho que ele volta. Voltou. Aí, voltou. Ok. Não, foi um probleminha, acho que aqui na minha câmera aqui. Mas toda vez que há um conflito, os clubes optam em escolher as normas desportivas, porque para eles é mais benéfico. Eles participam de competições internacionais, eles podem ter melhores condições financeiras, e se eles procuram a justiça desportiva, eles vão ser punidos desportivamente. O que não há também ilegalidade nisso, porque se você está aceitando disputar o campeonato e está disputando as regras daquela entidade, que é uma organização privada, você vai ter que cumprir. Perfeito, doutor. Acho que ficou bem claro para todo mundo que está assistindo a gente aqui. E com relação a essas questões trabalhistas, nós temos algumas decisões da Justiça do Trabalho no que tange a concessão de adicional noturno aos jogadores de futebol. Eu acredito que o foco das decisões esteja baseado justamente na interpretação da Lei Pelé, sendo ela omissa ou não. Com isso, qual seria a sua opinião sobre o tema? Eu acho que nós temos sempre que analisar a característica de cada atividade profissional, certo? Então, a característica da atividade profissional dos atletas de futebol, ela é diferenciada. Não tem a menor dúvida. Na minha opinião, eu acredito que não é cabível, nessas hipóteses, como foram deferidos, eu tive acesso a esses processos, inclusive, a como foram deferidos o adicional noturno e também o descanso semanal remunerado, eu entendo que não é cabível, justamente pelas especificidades da profissão de atleta de futebol profissional. Então, você tem jogos no final de semana, é normal você ter isso, é característica, e ele tem um outro dia para descansar. É claro, eu conversando com vários colegas, inclusive de que propuseram esse tipo de causa, eles me falaram, mas na segunda-feira, depois de um jogo de domingo, às vezes esse atleta não descansa como dizem que ele descansa, porque ele tem que fazer o trabalho regenerativo. É verdade, eu acho que esse tipo de coisa precisa ser observado.
precisa ser tratado e também faz parte da carreira do atleta estar pronto para participar de treinos, porque infelizmente o calendário, inclusive brasileiro, é terrível, né? Então você às vezes tem jogo de 3 em 3 dias. E existem essas questões. Eu entendo que não cabe justamente por isso. Eu não acho que a Lei Pelé é omissa nesse sentido. Eu acho que ela é bem clara nesse sentido. Ela diz que não cabe, mas a aplicação é baseada, inclusive, na aplicação subsidiária da CLT. Perfeito. Saindo um pouco desse tema, no início da nossa entrevista você mencionou brevemente como recorrer ao CAS é um procedimento custoso. E tempos atrás houveram alguns rumores sobre a criação de uma sede do CAS no Brasil. Caso essa ideia seja de fato concretizada, quais seriam os benefícios consequentes para o desporto nacional e sul-americano em geral? Bom, ter uma filial do CAS aqui é muito importante, né? Primeiro porque mostra que seria a primeira na América do Sul. Se eu não me engano agora, há em Nova York e a outra é em Sydney. Eu não me recordo agora se tem mais lugares além da Suíça onde é sediada. Então, você ter no Rio de Janeiro, se eu não me engano, era previsto para ter no Rio de Janeiro também, uma... Eu não sei se o termo correto seria filial, mas vamos utilizar a filial do CAS aqui. É importante porque você teria maiores acessos, seria mais fácil, mas hoje em dia também, isso não é o que atrapalha. Por quê? Hoje, com a modernidade, com as câmeras, com questões da internet, você consegue estar na Europa para poder fazer qualquer coisa daqui. Por que é custoso? Porque todo procedimento lá ou tem que ser em língua inglesa, francesa ou espanhola. Então, você já não conseguiria, por exemplo, redigir, mesmo com a filial aqui, você não conseguiria fazer na língua em português. Então, você tem que utilizar o idioma que é utilizado na sede do CAS. É custoso por quê? Porque você também tem provas, você tem custas para pagar, você paga o sistema. Tá? O CAS ele tem uma questão muito interessante, que ele é um instituto à parte, totalmente diferente, por exemplo, como é na Justiça Desportiva, que a modalidade tem que arcar com o tribunal, ele tem um instituto, o Tribunal Arbitral do Esporte, que remunera e mantém o tribunal. Só que não é dinheiro sozinho. Então, há custas do processo, há custas da produção de provas. É caro, você tem que ter um tradutor quando você faz de longe. Por isso é custoso, por isso é complicado. E, às vezes, lá a solução demora um pouco. Então, pode ser que demore 6 meses, se eu não me engano, é um prazo para uma resolução de conflito. Posso citar agora que foi a questão do Guerreiro. A questão do Guerreiro demorou esse tempo. Mas era um jogador que já estava se aproximando do fim de carreira, a penalidade era grande e ele tentou fazer de tudo para provar que ele não tinha utilizado a droga, né? Que, se eu não me engano, era cocaína, foi só a questão do chá e tudo mais, mas ele fez de tudo para conseguir disputar a Copa. E lá tem um detalhe importante, né? Se você perde nas instâncias do TAS, você pode recorrer à Justiça da Suíça, porque a Justiça da Suíça ela permite e ela aceita com maior facilidade, a legislação da própria Suíça, ela aceita com maior facilidade essas questões da arbitragem e consegue resolver de forma mais rápida. Tanto é que ele conseguiu uma liminar e disputou a Copa do Mundo e depois a decisão do próprio tribunal acabou favorecendo e ele acabou ficando ausente por um bom tempo. Perfeito. Eu acabei fazendo uma perguntinha a mais, mas eu acho que para fechar o nosso quadro, né, a gente não, como é um tema recente, a gente não pode fugir muito disso. Quais seriam as principais implicações da PL 68 de 2017, né, que trata da Lei Geral do Esporte, para a Justiça Desportiva? Excelente pergunta, Felipe. Há pontos bem interessantes, favoráveis e não tão favoráveis. Um que eu acho bem estranho é que a Justiça Desportiva passaria a se chamar Justiça Esportiva. No final das contas, é a mesma coisa.
né? Porque, na verdade, nós aqui utilizamos para o direito esportivo, chamamos de direito esportivo muito por uma questão etimológica de que veio de Portugal e continuamos utilizando. Honestamente, eu prefiro direito esportivo do que esportivo. Mas a minha crítica ela vai no sentido. E aqueles tribunais, por exemplo, que já tem um tribunal de justiça desportiva, eles vão ter que mudar o nome, vão ter que mudar, inclusive, o site. O STJD do futebol, ele vai ter que mudar nesse sentido também, ele vai ter que tirar, vai ser STJE do futebol. É uma coisa assim que eu acho que não precisaria ser alterada, não vai mudar em nada. Continua sendo a mesma coisa, desporto, esporte, é a mesma coisa. Então, essa é uma situação que eu acho que não precisaria passar nesse PL. A outra coisa é que ela está prevendo, inclusive, a criação de tribunais mantido por várias modalidades, que seria um Tribunal de Justiça Esportiva unificado. Tá? Isso é muito bom. É muito bom porque, veja, nós falamos do futebol, o futebol tem dinheiro, ele tem rentabilidade. Mas para manter um tribunal para outras entidades, que às vezes tem pouquíssimas competições no ano, pouquíssimos atletas, é complicado. A realidade é muito dura. É por isso que hoje já existem em vários estados, como Florianópolis, já existia também em Brasília, aqui no Espírito Santo, os tribunais de justiça esportiva unificado, porque justamente como aquela primeira pergunta da Rita, ele tem uma função social importante. E ele não vai atender as outras modalidades, porque elas não têm dinheiro para manter. As competições vão ficar paradas sem uma solução, elas vão ter que buscar a justiça comum, não é possível. Então, às vezes o sistema acaba te levando a isso. E essa nova lei ela vem para corrigir. E eu acho isso um ponto fantástico. Isso vem para avançar. Há uma outra questão também importante que ele diz que é possível, com a aprovação dessa nova lei, resolver conflitos disciplinares e de competência por meio da arbitragem, né? E aí a gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar, como é que vai ser implantado. Eu não sei a que ponto isso pode ser favorável ou não, porque nós não temos esse exemplo. Nós não temos esse exemplo. Eu posso citar que nós adquirimos também de outros países a própria justiça desportiva. A Espanha, Portugal, funcionam muito semelhante com a gente, com o Brasil, né? E Portugal hoje, por exemplo, já adotou que a segunda instância não vai ser por meio de justiça desportiva, já vai ser uma justiça arbitral. E teríamos que estudar e ver como isso seria implantado. Eu acho que esses são os principais pontos da justiça desportiva. E um outro ponto interessantíssimo é que hoje o Tribunal de Justiça Desportiva de antidopagem ele vai ser administrado pelo COB. Né? Hoje é um tribunal autônomo administrado pelo governo. Há quem diga, inclusive, que ele é inconstitucional, porque foi uma proposição na época das Olimpíadas de 2016, tanto é que essa lei que criou o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem foi criada em 2016, que fez uma cisão, tirou essa parte do doping do Tribunal de Justiça Desportiva e criou um tribunal à parte. Há quem diga que ele é inconstitucional, porque quem deveria cuidar desse tribunal é a própria Justiça Desportiva. Mas é um ponto também favorável que, querendo ou não, agora você tira do governo e passa para uma administração do Comitê Olímpico brasileiro, que é importante, e ele cuida muito do doping, isso vai ter um grande valor. Eu acho que isso é um ponto extremamente favorável dessa lei. Então, há questões que merecem ser revistas, há algumas incógnitas, há vários benefícios, e em breve nós vamos saber se isso vai funcionar ou não, até porque esse PL ele foi agora aprovado, né, na Comissão de Justiça, na Câmara dos Deputados, e em breve vai para o Senado. Perfeito, muito obrigado pelo esclarecimento, doutor. Mais uma vez, claro. Antes de finalizar, o senhor comentou um pouquinho sobre a justiça desportiva antidopagem. Se você quiser comentar um pouquinho mais sobre ela, sobre as particularidades dela, para que a gente... Olha, eu acredito até que daria aqui mais uma hora de programa para a gente falar sobre o Tribunal de Justiça Esportiva Antidopagem. Em via de regra, para ser bem sincero, ele vai cuidar de casos específicos de doping, tá?
Eu não atuo na Justiça Esportiva de Antidopagem, mas ela foi criada por uma determinação do COB que precisava ter maiores independências. Independência, inclusive, para que não pudesse ter aquele escândalo que aconteceu, por exemplo, na Rússia, né? A qual existe esse documentário na própria Netflix, que eu aconselho muito a assistir. É um documentário muito, muito interessante em ver todas as consequências. E hoje a gente está vendo uma guerra lá, né? Então a gente pode entender mais ou menos que é aquela grande questão de utilizar os seus atletas como uma forma de vencer competições e mostrar a ponência física, né, que você tem do seu país. Muito utilizado, inclusive, na época da Guerra Fria, tanto pela União Soviética, tanto pela Alemanha, tanto pelos Estados Unidos, né? Foi utilizado porque nós vimos uma série de eventos ocorrendo na Rússia, desde Fórmula 1, a Copa do Mundo e dentre outros eventos. E as próprias Olimpíadas de Inverno. Então, esse tribunal ele serve para coibir isso. Então, existe toda uma prática de coleta, aí dessa coleta vai para um laboratório, que nós temos um laboratório hoje credenciado pela UADA, que é no Rio de Janeiro, que é muito importante, isso demonstra que o Brasil está nessa vanguarda. Depois, é encaminhado, se houver uma questão na primeira, porque são feitas duas, vou tentar aqui resumir rapidamente, pelo menos para não ficar sem resposta. Você faz duas coletas, tá? Uma, você vai fazer análise e a segunda é para fim de contraprova. Então, se aparecer alguma substância irregular na primeira, você utiliza a contraprova para fazer aquela análise. Se houver a constatação dessa substância, é encaminhado para o tribunal, para a própria procuradoria. A procuradoria vai fazer a denúncia, muito semelhante ao que acontece ao Tribunal de Justiça Desportiva, tá? Muito semelhante. É feita essa denúncia, e aí vai haver toda aquela investigação, prova médica, perícia. É um tribunal muito custoso, viu? A análise de prova é cara, a atuação é cara, tá? E existe uma crítica que todos fazem, duas críticas, essa que eu já mencionei com relação a considerar ele inconstitucional, porque deveria estar, sim, na justiça desportiva, mantido pela modalidade daquela competição, mas que, ao contrário da justiça desportiva, que faz a previsão legal da indicação de 2 membros pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal de Justiça Esportiva Antidopagem não fez, né? Ela excluiu a advocacia, o que eu acho muito temerário. Deveria-se ter essa questão, até porque entenda, não faço esse comentário de forma corporativa. É importante frisar isso. Esse comentário é no sentido de que você vai ter ali também uma representação importante da mesma forma que já acontece na justiça desportiva, sem uma exclusão. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é tão importante que foi dado a ela esse benefício em várias oportunidades, o direito de indicação de membros, porque esses membros têm a qualidade de fazer a verificação do processo, de estarem cientes, todos aqueles requisitos que preencham um advogado. Por quê? Porque, em via de regra, você não precisa ser advogado, foi aquilo que eu comentei, você só precisa ter um notório saber jurídico e reputação ilibada. Pelo menos se garante que a indicação da OAB você vai ter 2 advogados. E não acreditem que só tem advogados na justiça desportiva espalhado pelo Brasil em várias modalidades. Você pode sim encontrar várias pessoas com excelente intenção, que conhecem da modalidade, mas que também não têm aquele conhecimento jurídico. E isso pode prejudicar, inclusive, na aplicação das regras desportivas e impactar, inclusive, nas decisões e num campeonato em si. Imagine o efeito disso. Gostaria de agradecer ao doutor pela resposta da pergunta. É igual o senhor comentou, acho que se a gente fosse ficar comentando ponto por ponto, a gente ia ficar aqui por dias. Mas só para encerrar, se tiver algum caso prático, ou até mesmo que o senhor queira compartilhar como é que foi sua atuação antes de ser auditor na Justiça Desportiva, para a gente encerrar com chave de ouro. Olha,
a gente encontra vários casos práticos. Um com relação a esse de um campeonato que não termina nunca, por exemplo, a gente pode citar o famoso Flamengo Sport Copa União de 87, né? Foi discutido na justiça por anos. Depois de um tempo, a CBF emitiu um parecer dizendo que o Flamengo também era campeão de 1987. Aí, nessa mesma época, o Sport questionou novamente na justiça, não foi nem na justiça desportiva, e aí eles ficaram anos sem você saber quem é o verdadeiro campeão. No final das contas, foi declarado que foi o Sport, juridicamente. Mas imagina você esperar desde 1987 até hoje para decidir quem é campeão de um campeonato. Olha que absurdo. Então, todas essas normas, elas têm, sim, uma finalidade. E até pegando um pouco aqui o que o Felipe, da pergunta do Felipe, é que a FIFA, por exemplo, ela não veda que você entre na justiça para resolver conflitos trabalhistas. Ela veda que você vai discutir questões de regulamento e disciplina da competição. É isso que ela veda. Porque ela se preocupa com isso, ela se preocupa com o campeonato dela. Ela não pode ter um campeonato que ela vai organizar que daqui a alguns anos ela não sabe quem é o campeão, ela não sabe quem é o classificado. Você imagina, e isso vira uma bola de neve, justamente pela celeridade das coisas, né? A gente vê que o mundo desportivo ele é muito mais rápido. E nós verificamos sempre vários casos. Vou citar um que eu tive aqui no Espírito Santo, em plena pandemia, no retorno dos jogos, com todos os protocolos necessários. Nós tivemos um atleta, por exemplo, que no meio de uma partida cuspiu no outro. Ou seja, é um ato que, além de ser um ato que é reprovável no mundo do desporto, no mundo privado, esse atleta fez isso num momento de pandemia, olha que absurdo. Então, ele recebeu uma condenação por isso. Nós temos aqui o caso, agora, por exemplo, um recente do Gabigol que xingou o árbitro e foi expulso, e aí vai se verificar nesses casos a quantidade de pena, e se houver aí também uma questão envolvendo se vai impactar também no campeonato. Porque, veja, eu sempre digo uma coisa, o Tribunal de Justiça Desportiva ele não é nunca o ator principal. Ele é coadjuvante. Ele serve para regular, para não deixar que atos absurdos, atos irregulares aconteçam. Ele protege a competição. Mas ele não é autor. Ele é um mero coadjuvante. Então, não se pode ter o tribunal demorando para se ter decisões. É importante que o tribunal sempre dê decisões mais rápido, porque às vezes você está numa final, você vai dar uma decisão e às vezes tira aquele atleta. E aí se escuta, o tribunal está influenciando no campeonato. O tribunal não serve para influenciar no campeonato. O tribunal serve para regular não o campeonato. Isso na biblioteca ele é muito importante, extremamente importante. Então, isso eu indico a todos, por exemplo, que procurem os tribunais, né? Eu comecei atuando no tribunal. Eu era estagiário, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, eu tinha minha carteira de estagiário, e o CBJD, ele fala que você, se houver uma tutela de um profissional, você já pode começar a fazer a defesa, principais atos. E eu comecei a fazer sustentações lá, entender mais aquilo. Eu tinha um pouco mais de tempo livre, conseguia procurar mais coisas, ajudava vários advogados e ele me trazia experiência e havia uma troca. Então, eu comecei muito cedo na justiça desportiva por isso. E me ajudou em outros lados, porque eu também atuo na justiça do trabalho, eu também atuo na justiça civil. Então, quando eu fui fazer, por exemplo, uma primeira sustentação perante desembargadores na justiça civil, foi tranquilo, porque eu já fazia isso antes, né? E depois de um tempo, eu advoguei muito, muito para clube. Então, durante anos eu advoguei para clube, fiquei na tribuna do lado de clube. Depois eu advoguei para atleta. Depois eu passei a ser defensor da ativa do tribunal, que o tribunal daqui precisava de um auxílio com relação a isso. Em seguida, eu fui convidado, justamente por esse meu trabalho, para participar da comissão disciplinar e, posteriormente, pela OAB, aí já com bastante tempo de tribunal, ocasionou de ter algumas vagas sobrando, e aí eu fui indicado para o Tribunal Pleno, e é uma experiência muito importante, você está em todos os lugares. Como eu disse, eu só não estive na Procuradoria que faz acusação, o pessoal brinca que é a famosa fábrica de maldades, mas é importante, e eu vi vários lados, eu sou advogado de carreira, então eu sempre estava acostumado a defender. Quando eu fui a ser um julgador, o seu foco muda, isso melhora na sua carreira como advogado também.
Então, é interessante ter todos esses lados. Agora, isso é uma construção. Você já não chega lá em cima, você vai trabalhando para poder chegar, vai galgando trabalhos, até para você ter experiências de voto, trabalho, né? Eu indico sempre estar atento às próprias colunas do Lei em Campo, eu sempre procuro, sempre tem notícias atualizadas, procuro indicação de livro, que é muito legal, eu sempre estou pegando vários livros, eu entro sempre em sites dos tribunais superiores e de outros tribunais que existem para verificar decisões. E já fazia isso, inclusive, antes. E sempre trabalhei uma coisa muito importante, pessoal. Eu sempre tive o cuidado de pegar todos os tipos de legislações administrativas de competição. Porque nem sempre tudo está no CBJD ou na Lei Pelé. Eu conseguia várias vezes aplicar a lei da FIFA, que é aplicável. Os regulamentos todos são adaptados para você aceitar a lei da FIFA. Então, eu tive um caso agora que parece absurdo. Vou tentar contar ele bem rapidinho, que eu sei que o nosso tempo é escasso. Em tempo de pandemia, não há torcida no estádio, né? Entretanto, aqui no interior do Espírito Santo, havia uma cidade, se chama Castelo, o próprio time da cidade, e ao redor do estádio, há os prédios. E nesses prédios, durante a partida, de uma forma surreal, na varanda desse prédio, atiraram fogos de artifício no gramado no goleiro quando houve um gol do seu time. E aí, obviamente, foram denunciados. Esse processo veio até mim. E ainda teve uma coisa absurda, que congelavam ovos e tacavam no gramado. Aquilo, quando você chega aqui no gramado, aquilo parece uma pedra. Então, você tem uma situação dessa, eu recebi essa denúncia, recebi o recurso com pedido de efeito suspensivo, porque era uma semifinal, então eles precisavam daquele estádio, eles não podiam perder o mando de campo. Eu já estava agora, isso foi recente, então eu já estava no tribunal pleno, né? Eu recebi em forma de recurso, e era algo absurdo, só que, em via de regra, o CBJD fala em torcida no estádio, né? Ela não fala fora do estádio, ela não é adaptada a isso. Entretanto, a norma da FIFA, mais recente, ela fala que o clube mandante ele é responsável por torcedores dentro do estádio e no entorno do estádio. Então, se os prédios são colados e são no entorno do estádio, era imprescindível que o clube fosse responsável. Mas aí você pode até perguntar, isso foi parte da defesa, mas como eu vou controlar alguém que jogou isso no gramado? De fato, você não tem como segurar aquela pessoa, mas eram poucos prédios. Dava para ter alguém filmando, dava para ter alguém pelo menos para indicar qual era o apartamento, qual era a varanda, mas nem isso teve. Até porque o CBJ dele é bem claro ao falar de que se é identificado, o clube não é punido. Se é identificado aquele que comete esse ato, o clube não é punido. É por isso que hoje nos estádios, quando alguém joga algo no gramado, rapidamente a torcida recorre a eles e aponta, olha, foi isso aqui, porque eles não querem que o seu clube seja punido. Pode-se até discutir se vale a pena você punir um clube por um ato de terceiro. Às vezes o cara pode nem ser o torcedor, eles podem falar, mas o clube tem que identificar essa pessoa. E nessa ocasião dos autos, o clube não fez essa verificação. Dias depois fez um boletim de ocorrência sem indicar nada, e era algo assim, impossível. Se um ovo descongelado que cai no gramado com uma pedra bate na cabeça de alguém, é possível que houvesse um óbito ou um dano muito grande. Imagina, é porque nada de ruim aconteceu, mas e se tivesse acontecido? Então é função do tribunal ele coibir esse tipo de ato e também informar o clube mandante que, olha, veja quem foi que fez. Mantenha a responsabilidade, inclusive em razão do Estatuto do Torcedor. Porque o Estatuto do Torcedor defende tudo, não só o torcedor. Né? Tanto é que ele prevê que para até 10 mil pessoas você tem que ter ambulância. Isso foi uma coisa que teve que se adaptar aqui também. Nós recebemos várias denúncias dizendo, olha, não há ambulância, que é uma coisa absurda, dentro do gramado durante o jogo. E aí a defesa foi essa, mas o Estatuto do Torcedor fala que não precisa ter, porque não tinha público no estádio. Então, como você se adapta a isso? Então, você tem que aplicar. Eu
fundamentação do meu voto a questão da normativa da FIFA aplicada junto com o Estatuto do Torcedor e que poderia sim o clube ser iledido disso, da responsabilidade se ele tivesse identificado, mas como ele não fez, ele acabou sendo condenado, foi mantida a perda do mando de campo, recebeu uma multa. E aí é aquela questão que a gente pode discutir se punir o clube por um ato de terceiro é normal ou não, mas uma questão importante, passou-se a funcionar e evitar, por exemplo, violência nos estádios, quando o clube passou a ser punido, quando passaram-se a ter portões fechados, quando a torcida parou de ir. E isso é indiscutível, isso por estatística comprova. Então, às vezes, a gente tem que aplicar uma penalidade um pouco mais severa, a fim de que tenha um caráter educativo, que faz parte da análise também de um jogador. Então, às vezes, quando a gente está como advogado, a gente não pensa muito nesse lado, mas como jogador, você começa a ampliar um pouco o seu âmbito e olhar as duas partes, porque você precisa ser sempre justo, você tem que manter sempre o equilíbrio. E é complicado, porque num processo, principalmente como esse, você tem várias verdades. A verdade da procuradoria, você tem a verdade da parte, você tem aquela do julgamento, e isso é importante, você precisa entender tudo com muito afinco, até porque não tinha filmagens, então você tem que fazer um julgamento sem sequer ver o que aconteceu, você tem que interpretar todos os fatos. Então, é um desafio que todos os auditores da Justiça Desportiva têm, desde a comissão disciplinar até o pleno, ao STJD e por aí vai. Muito obrigada, doutor Gabriel. Acho que as falas foram, para todos nós, até quem estiver assistindo, enriquecedoras, todo o seu conhecimento, toda a sua atuação. Acho que a gente poderia marcar um bate-papo para ficar horas e horas e não ia conseguir suprir toda a informação e o conhecimento que o doutor tem. Por isso, eu gostaria de, já ir encerrando, agradecendo também a presença da Letícia e do Felipe, e dizer para o doutor Gabriel que foi uma honra tê-lo aqui conosco, e que espero que a gente se reencontre novamente em outros eventos e outros bate-papos. Será um grande prazer, eu fiquei muito honrado com o convite, é sempre bom estar aqui, é sempre bom estar com vocês, e que são realmente o futuro da justiça desportiva. É muito bom estar com jovens que querem entrar no direito desportivo. Eu sou um apaixonado pela matéria, do começo ao fim, e estar aqui com vocês só me passa mais esse desejo. Se eu puder contribuir de alguma forma, eu vou fazer. Pode me convidar para quantos bate-papos forem, estarei presente sempre que possível, com o maior prazer, e aprendendo com vocês, porque são nesses debates que é importante. A gente nunca sabe tudo, a gente tem que sempre abrir, entender, ver opiniões diversas, estudar. Os debates servem para a gente crescer. Então, eu quero muito agradecer e parabéns pela iniciativa de vocês, que assumem um compromisso como esse, buscam sempre a questão do esclarecimento, de passar fatos importantes, fatos que nem sempre são tão fáceis de encontrar na mídia, mas graças a vocês estão levando isso a todos os públicos, facilitando maior acesso ao direito desportivo. Então, parabéns a vocês, eu só tenho realmente a agradecer e obrigado pela gentileza e pelo cordial trato que vocês sempre têm comigo. A gente que agradece, doutor. Reiterando mais uma vez os agradecimentos, eu acho que, como a Rita falou, foi extremamente enriquecedor, foi muito didático, não só para a gente que busca estudar sobre direito esportivo, mas eu acho que para quem não tem conhecimento também sobre a matéria, mas tem interesse, foi ótimo a nossa conversa. Eu acho que agregou um pouco mais para o conhecimento de cada um. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês.